de Romanos, nós vamos ler juntos. E o livro de Êxodo, estou só dando um pano de fundo aqui para você, o livro de Êxodo nos conta a história do povo de Israel. O povo de Israel, 400 anos escravo no Egito, dureza, servidão, escravidão. E o faraó, que para nós aqui representa o próprio diabo, escravizando aquele povo durante 400 anos. Então Deus vem e intervém pela sua graça maravilhosa, e através do cordeiro, lembra? Do sangue do cordeiro, Deus liberta aquele povo. Quem crê no cordeiro foi salvo. Quem crê no sangue do cordeiro foi salvo. Então, por causa do sangue, eles são libertos da escravidão. Preste atenção. O sangue libertou da escravidão, da maldição, do passado, de tudo aquilo. E aí, depois de saírem através do sangue, eles chegam agora diante do mar. Quem lembra dessa história? Chega diante do mar. E eles têm uma opção. E agora, o que a gente faz? A gente passa ou não passa? E aí, eles passaram pelo mar. E a Bíblia diz que quando eles passaram pelo mar, aquele mar que eles atravessaram representa o batismo nas águas. Então, olha só, irmãos, que interessante. Primeiro eles creram no Cordeiro e foram libertos. Depois passaram pelo batismo nas águas para viver agora uma nova vida de liberdade. Amém? Quem não crê no Cordeiro, morre no Egito. Mas quem não passa pelas águas, morre no meio do caminho. Quem está entendendo? Primeiro você crê no Cordeiro para ser liberto. Mas depois você tem que tomar o segundo passo. É por isso que quando alguém vem aqui aceitar Jesus, imediatamente eu pergunto, batismo, por quê? Vir aqui na frente e levantar a mão não é nada. Vir aqui na frente e levantar a mão é apenas um início da caminhada. Mas se alguém fala o seguinte, não, eu creio em Jesus, mas não quero me batizar, irmão, se aquele povo do Egito sai do Egito porque creu no Cordeiro, chega no mar, alguém fala o seguinte, não, eu até creio no Cordeiro, mas passar por esse mar aí, eu não estou pronto ainda para passar pelo mar. Vou ficar aqui esperando. O que ia acontecer com ele, Paulo? O faraó ia atropelar, irmão. Ia atropelar, porque a libertação não estava completa. A vida nova não começava, a vida nova só começa a partir do batismo, amém? Se tem alguém aqui que não se batizou ainda, junho é o teu mar. Junho é o mar que você vai atravessar, amém? Porque você creu no Cordeiro, agora você está diante do mar, irmão, tem que atravessar o mar. Porque se não atravessa o mar, você volta para a escravidão ou morre no meio do caminho. Mas então aquele povo sai do Egito pela fé no sangue, passa pelo mar e agora estão no deserto, prontos para começar uma caminhada de nova vida. E aqui estamos nós em maio. E o tema da nossa série é caminhando, andando em novidade de vida. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6. Falando de Romanos. Vamos ler Romanos 6, verso 1 ao 4. Kozlovski. Rafael Kozlovski. Temos um russo aqui no nosso meio, irmão. Essa igreja é chique, né? Rafael Kozlovski. Chique, né? Eu demorei a aprender o nome dele, agora que eu aprendi. Quem achou aí Romanos capítulo 1, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Veja bem, irmãos. Olha como Paulo começa o texto. Que diremos, pois? O que diremos então? Romanos 6, 1. Não é isso? O que diremos então? Em outra tradução está como? Que diremos, pois? Ou seja, nos capítulos anteriores, Paulo vem dizendo o seguinte, ele pergunta o seguinte, que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, Paulo vem explicando que nós fomos libertos pela graça, fomos salvos pela graça. Paulo vem dizendo, olha, você era pecador, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha, você era pecador, mas Deus te amou, Deus te aceitou.
Deus te salvou, Deus perdoou os seus pecados, e agora Deus te aceita como filho, não pela sua obediência, mas pela obediência de Cristo. Deus te ama não porque você é bonzinho, mas porque Jesus é bom. E Deus olha para você e não vê você, mas vê o Filho. Deus vê o próprio Filho em você. E aí Paulo, depois de explicar todo esse conceito da graça, ele se pergunta, e agora? Nós viveremos, pois, em pecado, então? Para que a graça aumente, já que a graça é de graça, então podemos viver em pecado, então. Já que Deus não me aceita pelo aquilo que eu faço, então eu vou viver em pecado porque não tem problema. Mas o próprio Paulo responde, ele diz o seguinte, que diremos, pois? Nós vamos viver em pecado agora para que a graça aumente? Ele fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, diga assim comigo, morremos para o pecado. Fala com essa pessoa assim, ei, você morreu para o pecado. Olha que notícia maravilhosa, irmãos. Você sabia que tem crente que ainda acha que é escravo do pecado? Você sabia que ainda tem crente que ainda acha que não tem jeito, nós somos pecadores mesmo. Nós pecamos mesmo, nós pecamos o tempo todo mesmo, e é super normal, porque afinal de contas eu sou humano e eu só sei errar. Pastor, você discorda dessa música? Não, eu discordo que o crente cante essa música. Eu concordo que o ímpio cante essa música. Me ajuda, Senhor, a melhorar, porque eu sou humano, eu só sei errar. Mas o crente já morreu para o pecado. Você morreu para o pecado. Aliás, eu falei isso aqui no primeiro culto. Eu vou só abrir um parêntese aqui. Tem crente que ora ainda pedindo perdão pelos pecados que ele nem sabe se cometeu. Eu também orava assim. Eu aprendi a orar assim. Senhor, me perdoa, Senhor, porque pode ser que eu tenha pecado em alguma coisa que eu não sei se eu pequei, Senhor. Eu posso ter pecado dormindo, Senhor. Sei, Senhor, eu estava em coma, mas eu posso ter pecado, Senhor. Senhor, me perdoa, porque pode ser que tenha algum pecado que eu cometi, nem sei se eu cometi, Senhor, mas me perdoa por todos eles, Senhor. Irmãos, esse tipo de oração é a oração de um escravo. É a oração de alguém que não tem opção. É a oração de alguém que peca o tempo todo. Que está vivo para o pecado. Que vive para pecar. Ele peca o tempo todo. E se você ora assim, irmãos, pare de orar assim. Porque a Bíblia diz, a Bíblia não te chama de pecador, a Bíblia te chama de morto para o pecado. Pastor, a gente ainda peca? Ainda peca. Mas não tanto quanto você acha que peca. Pode ser que tenha um ou dois aqui, ou mais, que nem pecou hoje. Sabia disso? Olha para esse irmão que está do seu lado, olha bem nos olhos dele e pergunta assim, será que você pecou hoje? Olha, se você não se converteu a Jesus ainda, se você não nasceu de novo, sinto te informar, você ainda está vivo para o pecado. Você tem que resolver isso. Agora, se você já nasceu de novo, você já morreu para o pecado, irmão. Pastor, mas quando que eu peco então? Irmãos, a Bíblia diz, olha aqui que João diz, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Não pequem. Mas se pecar, temos em Jesus Cristo um advogado justo que nos perdoa de todos os nossos pecados. Isso quer dizer que você não peca todo dia, toda hora, sem parar, não, irmão. Quando você peca, você sabe que pecou. Porque você tem uma nova natureza dentro de você, e então você pede perdão e continua morto para o pecado. Amém ou não amém, irmãos? E a Bíblia diz que nós morremos. Vamos continuar lendo? Nós que morremos para o pecado, como então continuaremos vivendo nele? Não. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte, por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Amém, irmãos? Você que já se batizou aí, quando você desceu nas águas, ali foi teu túmulo.
E assim como Jesus morreu na cruz, você morreu e foi sepultado. Eu fui como é que é o nome de quem sepulta? Eu fui o coveiro de muita gente aqui, gente. Não de todos, mas fui o coveiro de alguns, né? Da maioria. Estou olhando aqui de uma grande parte aqui, eu fui coveiro deles, né? Mas assim como você foi sepultado e morto com Cristo, e você morreu para o pecado, quando você saiu da água, irmãos, você nasceu de novo e ressuscitou com Cristo. E agora você recebeu poder para viver em novidade de vida. Andar em uma vida completamente nova. Uma vida que nunca existiu. A vida do crente, irmão, não é tomar banho de piscina e sair da piscina molhado e continuar vivendo da mesma forma, pensando da mesma forma, nas mesmas práticas, da mesma forma. Não mudou nada na sua vida. Deus está te chamando para viver uma vida vigorosa, uma vida cheia de alegria, uma vida em santidade, uma vida... Qual é a palavra, irmão? Eu estou sem descrição aqui, irmão. Mas uma vida cheia de vigor, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida completamente nova do que aquela que você vivia antes de morrer. Uma nova vida. Deixa eu te falar uma coisa, você foi livre do pecado, da maldição e do passado para viver em novidade de vida. É isso que Deus tem para você, uma vida completamente nova. Mas olha, irmãos, pastor, mas eu ainda vivo em muitas áreas da minha vida, eu ainda vivo como se eu estivesse lá no passado, eu preciso de libertação. Não. Eu vou falar uma coisa aqui de uma vez por todas. O crente que verdadeiramente entregou sua vida para Jesus e passou pelas águas do batismo, não precisa de libertação, ele precisa de entendimento, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Então culto de libertação para crente é culto de ensino. O mundo precisa de culto de libertação para no poder do nome de Jesus os demônios saírem. Mas agora os demônios já saíram, você já morreu para o mundo, para o pecado, você nasceu de novo, é cheio do Espírito Santo, e agora você precisa de revelação e não de libertação. Me prova isso, eu provo. O povo do Egito o povo de Israel estava escravo aonde? O povo de Israel estava escravo aonde? Saíram do Egito, passaram pelo mar, agora estavam no deserto. No deserto eles ainda estavam escravos? Eles tinham que ter medo do faraó? Eles precisavam de segurança contra o faraó? Não, irmão. O faraó estava de um lado do mundo, eles estavam do outro. Eles não precisavam mais de libertação, porque o sangue do Cordeiro libertou eles. E o crente foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Não há maldição sobre a sua vida, não há maldição hereditária sobre a sua vida, não há nenhum pecado que domine você, porque você foi completamente e definitivamente liberto pelo sangue do Cordeiro. Não torne o sangue do Cordeiro menos eficaz do que ele foi. Não existe oração na sua cabeça para te libertar, irmão. Você precisa mudar a mentalidade. Você e eu precisamos agora aprender a andar nessa vida no deserto com a liberdade que nós já recebemos em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, mudar a mentalidade. Amém, irmãos? E eu quero conversar com você. Tessalonicenses não, irmão. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. É uma boa palavra, Tessalonicenses. Poderia ser, né? Tito, fala comigo assim: crente não precisa de libertação, precisa de revelação de quem ele já é. Amém, irmão? Tito capítulo 2, verso 11. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém, aleluia. Glória a Deus. Tito capítulo 2, verso 11. Eu quero começar hoje compartilhando uma palavra com você sobre como andar em novidade de vida.
E o primeiro passo para andar em novidade de vida, você vai ver aqui em Tito, capítulo 2, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o 14. Tito 2, 11. Diz assim: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Diga glória a Deus. Aleluia. Só os homens, né, que a graça se manifestou. Está escrito ali. Se manifestou aos homens. Está vendo as mulheres, não? Né? Isso é uma figura de linguagem. Isso é uma... Esquece, não vou lembrar o nome. É quando você substitui parte pelo todo, né? Homens no sentido de humanidade. A graça de Deus trouxe salvação e manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento tão glorioso do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar e zeloso de boas obras. Diga glória a Deus. Irmãos, preste atenção. Antes de falar sobre o que nós precisamos para viver em novidade de vida, porque o texto fala aqui sobre renúncia, o texto fala sobre viver, o texto fala sobre aguardar, fala sobre muitas coisas que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Mas antes eu não posso deixar de dizer o seguinte: antes de te falar o que você tem que fazer, o texto começa assim: a graça se manifestou salvando a todos. E o texto termina dizendo o seguinte: com Jesus Cristo, aquele que se deu por nós, para nos remir. Sabe o que quer dizer isso? Que antes de renunciar qualquer coisa, a graça se manifesta para nos salvar e nos capacitar para viver essa vida nova. Porque essa vida nova, o que eu vou falar daqui a pouco, que a graça nos ensina, não tem a ver com o poder da força de vontade. Se hoje aqui fosse uma palestra motivacional, eu diria o seguinte: você pode ser melhor, você pode conseguir, você consegue, você é capaz. As palestras motivacionais focam no que você pode e deve fazer, né? Mas a Bíblia, sempre antes de dizer o que você tem que fazer, a Bíblia começa dizendo o seguinte: a graça se manifestou, salvando e capacitando você para viver uma nova vida. Porque se a graça não te capacitar, você não é capaz. E é aqui que muita gente falha. Antes de falar de renúncia, eu preciso falar sobre a graça. Por quê? Porque eu também já fui assim. Eu também, Douglas, já tentei viver minha vida assim. Sabe como? A partir de hoje, eu vou conseguir. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Nunca mais eu cometo esse pecado. E eu fazia até promessa para Deus. Eu já orei assim, o Paulo. Teve uma vez, eu me lembro claramente, irmãos, eu estava num congresso em Belo Horizonte. E a glória de Deus estava enchendo a casa. E eu naquele momento de oração, sentindo a glória de Deus ali, eu comecei a orar assim, dizendo: Senhor, pode bater a porta, eu vou abrir, eu nunca mais vou te rejeitar, eu nunca mais vou deixar de orar na minha vida. Irmãos, quando eu comecei a falar isso, sabe o que eu senti? Assim, ó. Parece que a glória de Deus fez assim, ó. Gente, parece que foi embora na hora aquilo que eu estava sentindo. Depois eu entendi por quê. Todas as vezes que eu disse para Deus o seguinte: Deus, eu vou ser, eu nunca mais vou fazer isso. A partir de hoje, Senhor, eu vou ler a Bíblia todo dia. A partir de hoje eu vou ser um crente melhor, vou orar todo dia. Porque eu saí empolgado do culto. Aleluia.
Irmão, não durava 3 meses a minha empolgação. A força de vontade humana não é capaz de te levar a nenhuma renúncia verdadeira. Mas o que eu aprendi? Que é a graça de Deus que me capacita para renunciar e viver uma nova vida. Então agora todas as áreas da minha vida eu vivo assim, Senhor, e eu quero te aconselhar isso. Nunca diga, eu vou. Diga assim, Senhor, eu tenho tido tanta dificuldade, Senhor, de ler a Tua palavra. Senhor, mas pela Tua graça, eu te peço que o Senhor manifeste a Tua graça na minha vida e o Senhor me ajude. E eu creio, Senhor, que pela Tua graça eu vou conseguir, Senhor, ser fiel. Eu vou conseguir ser constante, Senhor, pela Tua graça eu vou viver essa novidade de vida. Porque não tem a ver com a minha força ou com a minha capacidade. É sempre pela graça de Deus. Pessoas que desviam são aquelas pessoas que mais dizem o seguinte: eu não volto mais atrás, eu não vou fazer, eu não vou acontecer. Irmão, sempre digam o seguinte: não, pela graça de Deus, o Senhor vai me sustentar. A graça de Deus tem me fortalecido. Porque, irmãos, antes de tudo, é a graça que te fortalece. Porque Ele é que te remiu, Ele é quem te ajuda. Amém, irmãos? É tudo sobre Ele. Fala com alguém que está do seu lado assim: é tudo sobre Jesus, irmão. E sabe o que a Bíblia diz? Olha no verso 12 lá, põe lá por favor, ô Gui. A graça que salva. Muitos têm parado na salvação pela graça. Muita coisa tem sido falada sobre a graça. Muitas músicas cantadas sobre a graça. Mas o que as pessoas não têm entendido é o seguinte: que a graça que te salva é a graça que te ensina. E essa palavra aqui, ó, ensinando, é a palavra que a Júlia conhece muito bem, que no original é a palavra pedagogia. Caiu uma agulha lá atrás. Como é que é? Um pano de prato caiu lá atrás. Um lenço. Irmãos, a graça que te salva é a graça que te ensina. Essa semana minha esposa estava trabalhando e ela falou que lá no trabalho dela foi uma pessoa lá, uma mãe provavelmente, né? E tinha um neném. Uma criança, né? Um neném não, uma criança já grandinha, né? E ela falou para mim assim: João, pelo amor de Deus. A criança gritava com a mãe, exigia, batia na mesa. Eu não quero isso, que não sei o que tá ruim, que tá frio. Não, mas tem que esperar, não tem que esperar nada, é agora, eu quero agora, não sei o que. E a Carla falou: João, aquilo me subiu aqui, ó, sabe? Quem é mãe mesmo, de verdade, sabe como é que é, né, irmão? Aquilo sobe, né? Até um nó na garganta. Só faltou a menina bater na cara da mãe. Isso não é educação. Isso é permissividade. E aquela mãe, querido, ela não está educando, porque quem educa não aceita o mau comportamento de uma criança. Sim ou não? Quem concorda comigo? Quem educa não aceita mau comportamento. E a Bíblia diz, Duda, que a graça que se manifestou salvando é a graça que quer se manifestar educando. A graça que te libertou do pecado é a graça que quer te ensinar agora. Mas o ponto é, você quer ser ensinado? Quem está aqui comigo? Salvo você quer, não quer? Foi bom ser salvo pela graça? Agora a pergunta é, quem quer ser ensinado? Quem quer ser educado por essa graça? Porque, na verdade, nós somos mal educados. Sim ou não? A gente é mal educado. Como assim, pastor? Ué, você viveu 30 anos aprendendo a ser rebelde, aprendendo a pecar, aprendendo a ser egoísta, aprendendo a ser pecador. E você aprendeu direitinho, mal educado. Mas agora a graça que você nasceu de novo, ela quer te ensinar a ser bem educado, de acordo com os padrões do reino de Deus.
Quem quer aprender aí? Sabe o que ela começa dizendo? Olha só, verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos. Irmãos, escuta bem. O mundo nos ensina a aceitar as paixões. Ou seja, o que você sente, vá em frente. Aceite as suas paixões. Afinal de contas, você não deve ir contra as suas paixões. É isso que o mundo ensina. Mas a graça nos ensina, renuncie às suas paixões. E é aqui que muita gente para. É aqui que muita gente desiste. É aqui que o culto fica... eu queria ouvir sobre bênção. Eu queria ouvir sobre receba. Eu queria ouvir sobre riqueza, promessa. Eu queria ouvir sobre o quão bonitinho eu sou. É aqui, irmãos, que muitas pessoas falam amargo. Mas, irmãos, eu vou te falar, a graça, Ele está nos ensinando. Sabe por quê? Porque graça sem renúncia é religiosidade. Eu quero te perguntar nessa noite, qual a última renúncia que você fez pelo Senhor? Sabe, irmãos, porque ser parte de uma igreja é muito gostoso, é muito divertido até. O GC é maravilhoso, o lanche é muito bom. Quando acaba o culto a gente brinca, a gente se diverte. É uma comunidade muito legal, cara. É ou não é, irmão? É uma comunidade muito boa. Mas, irmãos, a gente não está aqui só para ter comunhão e ser uma comunidade terapêutica. Porque, irmãos, tem gente que veio de outra religião. Uma religião... Não, agora tem a live aqui que eu não posso falar, né? Tem gente que veio de uma outra religião. Que você participava de um ritual semanal. E saía daquele ritual e voltava para a sua vida. Normal. Fazendo as mesmas coisas, vivendo nas mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito. Mas, irmãos, a graça que te salva é a graça que quer te ensinar a renunciar. Sabe o que é renúncia? Presta atenção. Renúncia é negar a si mesmo. Renúncia é desconsiderar seus próprios interesses. Você está disposto, irmão? Você está disposto a dar o próximo passo para viver uma nova vida, desconsiderando os seus próprios interesses? Renúncia é agir de modo inteiramente diferente em relação a si mesmo. Renúncia é recusar algo que te é oferecido. Então, irmãos, nós temos que refletir. Porque nós temos vivido debaixo da graça que nos salva. Mas será que nós temos sido bons aprendizes da graça que quer nos ensinar agora a viver em novidade de vida? Nós estamos em maio. Nós estamos em maio. E até maio, o que você tem renunciado da sua vida? Será que você tem vivido debaixo da tua vontade, tuas paixões, teus desejos? E você tem vivido um evangelho sem renúncia? Graça sem renúncia é apenas uma religiosidade, é um engano. A graça está nos convidando a renunciar à sua vontade, às suas paixões mundanas. O que você ama mais nesse mundo? Sabe, irmãos, lembra do jovem rico? Quem lembra do jovem rico? Você sabe uma coisa que a graça tem batido na tecla aqui com muita gente? Vou falar de alguns exemplos aqui. Vou começar pelo jovem rico. A graça, através de Jesus, falou para aquele jovem assim: você quer ser salvo? Ele disse: quero, Senhor. Jesus disse: pega o teu dinheiro e vende. Renuncia ao amor que você tem ao teu dinheiro. Todo mundo quer ser salvo. Mas se a graça te mandar abrir mão do teu dinheiro, você perderia sua salvação. Eu garanto que muitas pessoas dentro da igreja
Não o pastor, não. Porque eu não acredito em um evangelho onde o pastor tem que ficar servindo de aio, de guia. O pastor tem que ficar o tempo todo olhando para ver o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que você está assistindo. O pastor tem que ficar te dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. O pastor serve de modelo para o rebanho. Mas quem te ensina é a graça te ensina verdadeiramente. Quem te exige renúncia não é o pastor, é a graça de Deus. E tem gente, muita gente, que se diz salvo pela graça. Se Jesus falar o seguinte: eu quero que você abra mão do todo o teu salário, essa pessoa diria: eu prefiro morrer no inferno do que abrir mão do meu salário. Irmão, aquele jovem rico fez isso. Jesus, o que eu faço para ser salvo? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Tchau, Jesus, eu prefiro ir para o inferno do que abrir mão daquilo que eu tenho. E se Jesus pedir para tu vender teu carro, vender tua casa, doar o teu salário todo do mês de maio, você vai receber agora dia 5. E se o Espírito Santo falar agora, pega o teu salário inteiro? Não tem na igreja não, irmão. Pega o teu salário inteiro, compra de cesta básica. Mas como é que eu vou viver? Pega o teu salário inteiro e doa. Ah não, Jesus, então eu prefiro ir para o inferno. Não, eu não teria como fazer isso. Irmão, você tem dificuldade de devolver o dízimo, tem dificuldade de devolver 10%, quem dirá 100%. É duro? É lógico que é duro. Tem gente, irmão, que tem que renunciar o amor ao dinheiro. Mas tem gente que tem que renunciar à preguiça. Tem gente que tem que renunciar ao desânimo. Porque quantas vezes você ouve uma pessoa falando: eu não fui no culto porque eu estou desanimado. Eu não fui no culto porque eu estava com preguiça, estava um friozinho. E a graça te falando: renuncia à preguiça, renuncia ao desânimo. Tem gente que tem que renunciar, irmãos, paixões, como a Netflix. Pode parecer bobo o que eu estou falando aqui, irmãos. Às vezes eu falo de Netflix, mas, irmão, é uma coisa muito óbvia. Que a gente não consegue ler um capítulo da Bíblia, e a gente consegue passar 4 horas na frente do Netflix, e isso tem que ser colocado na balança da nossa vida cristã. Ou eu estou errado, irmão? Eu estou errado quando eu falo isso? Não é possível. Não é possível, irmãos, que é uma dificuldade a gente orar 15 minutos. Mas a gente consegue perder tempo com tantas outras coisas, irmão. Nós temos que renunciar às paixões. Tem gente, irmãos, que não consegue renunciar, e a graça está te falando: renuncia um relacionamento. Renuncia uma amizade. Renuncia um lugar. Irmãos, olha aqui para mim. Eu conheço pessoas que foram salvos pela graça, mas não conseguem permanecer no evangelho. Sabe por quê? Eles continuam frequentando os mesmos lugares que antes. E aí eles são salvos pela graça hoje. Aí amanhã pensa o seguinte: não tem problema não, eu posso ir ali naquele lugar ali, dar só uma voltinha. Aí quando vê, já caiu. E o Espírito Santo está te falando: renuncia a esses lugares. Pastor, mas eu acho que a gente pode ser salvo e continuar nos mesmos lugares. Lembra do gadareno? Jesus salvou o gadareno pela graça e falou o seguinte: fica aí em Gadara, seja uma luz em Gadara. Não, Jesus falou: Gadara não é o teu lugar, vai embora daqui. Porque tem lugares que mesmo que a graça tenha te salvado, não faz parte mais, não é mais, você tem que renunciar. Você tem que renunciar a certas conversações, certas pessoas, certas amizades, certos relacionamentos, certos lugares, certas paixões, certas vontades. Essa semana uma pessoa me ligou, me mandou mensagem e me falou o seguinte: eu tô com ódio da cara da fulana. Nunca mais eu quero falar com a fulana. Na hora eu só respondi assim: eu te proíbo, renuncie essa ofensa imediatamente. Você está proibida de pensar isso. Você pode sentir é normal, porque quando ofende a gente sente mesmo. Mas eu falei com ela: olha, sentir você tem razão, mas agir não. Renuncie esse sentimento contra essa pessoa imediatamente, antes que a ofensa e a ressentimento se tornem uma raiz de amargura. Pastor, mas eu sinto. Irmão, renuncia o que você sente. A graça nos ensina a renunciar.
Essa semana eu vi num podcast, né, de um pastor da igreja inclusiva, sei lá como é que é o nome daquilo, né? A igreja contemporânea. Pastor colorido, né? Vestido de arco-íris. E ele usou uma frase que eu concordo com ele, só que ele falou a metade. E muito do que a gente tem vivido do evangelho é metade. Ele falou o seguinte: não, ninguém pode me julgar. De cabelo grande, maquiagem, de barba, coisa mais feia que você pode imaginar no mundo, irmão. Desculpa, gente, desculpa. Perdão, gente. Mas ele disse o seguinte: ninguém pode me julgar porque a graça me alcança. É verdade? Com certeza. Eu concordo com ele. A graça não só alcança ele, não. A graça alcança a mim, a você e a você também. A graça alcança todo pecador. Só que ele parou na metade do versículo e disse: a graça se manifestou a todos, inclusive a mim. Mas o próximo verso diz: a mesma graça nos educa, nos ensina a renunciar às paixões e não aceitar as paixões. Então a graça que nos salva, ela nos ensina todos os dias: renuncie às paixões para viver uma vida nova, porque só há novidade de vida para aqueles que andam debaixo de renunciar. Ah, pastor, por que eu estou vivendo uma vida cristã tão difícil, tão dura, tão desanimada, tão assim, sem vigor, sem alegria, sem fé? Sabe por quê, irmão? Você não quer renunciar e a graça está te dizendo todos os dias: renuncia, 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 renuncia o teu orgulho, renuncia a tua vontade, renuncia a tua carne, renuncia as tuas paixões. A vida cristã é feita de aprender a renunciar. Quem quer andar em novidade de vida aí? Você tem que renunciar, irmão. Fala com esse irmão que está do seu lado assim: novidade de vida. Renúncia. Amém, irmãos? A minha pergunta para você hoje é: o que você está disposto a renunciar? O quanto de renúncia você está disposto a fazer, aprendendo através da graça? Não é pela condenação, não é por se sentir condenado. A graça nunca vai te condenar, a graça nunca vai te colocar um peso sobre você. A graça sempre vai te fazer olhar para Jesus. Irmãos, e quando você olha para Jesus, você renuncia. Sim ou não? Porque você olha para a cruz, você vê que Jesus renunciou a absolutamente tudo, tudo. E então aquele amor te constrange. E a renúncia se torna natural para você. Não mais um peso. Renunciar, irmão, se torna natural para você. E eu te pergunto hoje: o que a graça tem te ensinado a renunciar? Cada um aqui, a graça está educando de uma forma diferente. Alguns aqui já estão em um nível de educação. Alguns já passaram por um teste ou outro. Outros estão no começo da educação. Mas todos aqui a graça está te ensinando a renunciar a alguma coisa. E se você quer novidade de vida, você vai ter que renunciar. Se coloca de pé no seu lugar. Essa semana eu quero te convidar à reflexão. Essa semana eu quero te convidar à reflexão. Que reflexão? Em quais áreas a graça de Deus está me ensinando a renunciar? Reflexão. Pensar. Quais renúncias você precisa fazer para que a graça de Deus abunde mais e mais e mais na sua vida? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Irmãos, eu sinceramente não sei com quantos essa palavra falou, mas com certeza essa palavra falou comigo. Com certeza a graça do Senhor tem me convidado, me educado
a viver uma vida de renúncia da minha vontade. Tantas coisas que eu queria, tantas coisas que é minha vontade, tantas coisas que eu não queria, tantos prazeres, e nem sempre são pecados, são apenas paixões do meu coração, mas que a graça tem me convidado e me ensinado a renunciar, viver uma vida de renúncia, para viver em novidade de vida. Nós que já morremos para o pecado, não podemos viver novamente presos em amarguras, angústias, novamente presos em uma velha vida pecaminosa, orgulhosa, uma velha vida presa em desculpas. Não, nós já morremos para o pecado, morremos para a velha vida, e o Senhor nos convida para entrarmos em uma terra em novidade, uma terra, um manancial, uma terra onde a presença dEle é a nossa prioridade, e nós estamos renunciando a cada dia, renunciando. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, quanto mais renúncia você faz, mais a graça de Deus, ela é derramada sobre você. Quanto mais você renuncia às suas paixões, à sua vontade, quanto mais você renuncia àquilo que você deseja, quanto mais você renuncia a você mesmo, quanto mais você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, mais a graça de Deus abunda sobre você, mais ela transborda na sua vida, e você começa a experimentar uma vida nova, abundante, rica, uma vida cheia de vigor, cheia da presença de Deus, porque você está renunciando e aprendendo com a graça, não pelo esforço próprio, não pela força de vontade, não dizendo eu sou, eu vou, eu faço, não, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e dizendo humildemente: Jesus, eu vou fazer pela tua graça, eu abro mão disso pela tua graça, eu abro mão disso pela tua graça, Senhor. Senhor, em nome de Jesus,